Vamos então para a nossa última palestra. Vamos falar de evangelização de espíritos com a Michele Melo. E já vou convidá-la para dividir a tela aqui comigo. Olá, Michele. Boa tarde. Só o seu áudio que você precisa ativar. Agora sim. Agora sim. Boa tarde, tudo bem, querida? Obrigada, viu? Uma alegria estar aqui com vocês hoje, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade amorosa desse convite. Que bom, muito bom. E eu vi essa banda, não conhecia, já corri lá no Insta e curti vocês, viu? Adorei. Que bom. Michele, fica super à vontade, tá? A tela é sua. No final a gente volta para bater um papo. Combinado. Então, boa tarde a todos. Deixa eu só colocar o nosso mic aqui. Que a doce paz de Jesus possa envolver os nossos corações, a nossa mente, nessa tarde tão especial, onde refletimos nesse assunto tão importante, né? Que é a família, o nosso processo evolutivo, os nossos compromissos e deveres espirituais, unidos, todos unidos em família. Uma alegria estarmos aqui. Que as doces vibrações de Jesus possam envolver todos os nossos lares. O pedido, então, né, o convite amoroso para que nós falássemos da evangelização de espíritos que amamos tanto. Então, nós precisamos pensar, né, refletir. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro A Evangelização no Mais Além, em que seu Lúcio Abreu, ele traz para nós, né, os bastidores da evangelização que acontece na casa espírita. E em dado momento ele comenta com a Aninha, né, que estava com ele, que foi uma evangelizadora da casa, que desencarnou, e muito jovem, e que estava com ele na equipe, agora, na equipe espiritual, auxiliando todo esse trabalho belíssimo da evangelização. E no momento, ele vai dizer para ela que a evangelização é Jesus vindo ao nosso encontro na pregação do monte. E ele diz assim: a evangelização salva, minha filha. É tão lindo, né? Então, nós precisamos pensar que hoje, como nós vamos falar de evangelização de espíritos, de educação do espírito, como os nossos queridos falaram hoje, a Sônia, o Afonso, lindamente, nos coube muito pouco, assim, né? Porque eles já trouxeram muito do que precisava ser refletido. Então, nós vamos fazer algumas reflexões em conjunto. Vamos pensar que esse processo de evangelização é o processo da nossa subida ao monte. Então, estamos todos fazendo essa trajetória, né? Esse esforço da subida, esse esforço para que nós possamos alcançar o cume aí da montanha, o pico da montanha. Todos nós sabemos que somos espíritos. Quando a gente fala, né, do termo educação do espírito, evangelização de espíritos, pode haver confusão, porque muitos perguntam, mas isso é para desencarnado? Isso é para reunião mediúnica? Ou é só para evangelizar criança? Mas aqui, o termo evangelização que nós estamos tratando é esse processo de educação do espírito. É esse processo que acontece quando estamos na carne e fora da carne. É esse processo de evolução, né, que o Afonso trouxe para nós, de educação divina, porque o pedagogo divino é Deus, e estamos todos nesse processo de educação. Então, evangelização de espíritos é a educação divina de todos nós que somos espírito, estando encarnados ou não, independente da idade que nos encontramos na carne ou fora dela, né? Somos todos espíritos, então é para todos nós. Somos espíritos, sabemos que nascemos simples e ignorantes, né? Sem saber, para que por meio das nossas reencarnações sucessivas nós possamos angariando a soma das virtudes, adquirindo sabedoria, compreendendo, aprendendo, sublimando, para que todos nós possamos chegar ao ponto da perfeição, da plenitude espiritual. E nós sabemos que, então, esse é um processo
que todos nós cumprimos por meio da reencarnação, né? Das reencarnações sucessivas. As reencarnações que são oportunidades divinas para que nós possamos galgar esses novos degraus, os degraus da existência, né? Para que nós possamos adquirir mais virtudes, vencer aquelas arestas, aquelas mazelas, por meio das provas, por meio das expiações, das experiências múltiplas que nós temos para adquirirmos, então, sabedoria, desenvolver em nós as estruturas luminosas do amor. Subir, né, ao cume. Para a gente fazer um processo de subida a uma montanha, não que eu já tenha feito fisicamente falando essa subida de montanha, né? Não é um esporte assim, né, que eu faça sempre. Mas vamos pensar, você precisa subir a montanha, subir uma montanha, um monte assim, bem alto. A gente precisa de quê para subir esse monte? Nós vamos subir assim alegremente, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de suprimento? Não, né? Nós precisamos conhecer como é, se lá é muito frio, se a caminhada exige de nós uma roupa especial ou não, se nós necessitamos de equipamentos especiais, qual é o tipo de alimentação que nós precisamos para nutrir o corpo físico, para que ele aguente, né, esse esforço físico. Então, nós necessitamos de toda uma logística, né? Então, para subir ao cume chegar ao cume de uma montanha, nós vamos precisar, no mínimo, de um equipamento adequado, né? O equipamento adequado que nos auxilie nesse processo. Nós vamos precisar também de leveza, porque se estivermos cheios, entulhados de coisa, pode ser que eu use isso. Sabe aquela mala que a gente faz e a gente exagera, chega no destino, a gente fala, nossa, não precisava nem da metade disso, né? Então, para subir uma montanha, a gente vai precisar de quê? De leveza. A gente vai precisar também de uma nutrição que nos permita estarmos nutridos, mas não com aquela barriguinha cheia que não dá para fazer nada, né? É uma nutrição que fortaleça, que nos oportunize não morrer de desnutrição, nem de inanição, nem de sede, né? Nem de desidratação, enfim, é todo um conjunto de uma nutrição bem balanceada e adequada. Para a gente subir ao cume da montanha espiritual, da nossa vida, do nosso processo evolutivo, pois estamos todos aqui nesse esforço da subida, que é a sublimação de nós mesmos, para a expansão do ser espiritual que nós somos, com todas as potencialidades divinas que nós trazemos em nós. Então, fazer esse processo de subida, nós precisamos também do equipamento, que nós podemos trazer, né, e pensar, refletir o conhecimento da verdade, o conhecimento das leis divinas, o conhecimento luminoso que o Consolador prometido nos traz, o conhecimento do Evangelho de Jesus. Nós precisamos também de leveza, né? Não estar repletos de bagagens que não nos servem, de mágoas que pesam, de vingança, de ódios, estarmos leves, despojados das impurezas, daquilo que não nos serve como espíritos imortais que somos. Nós precisamos da nutrição para fazer esse processo. E nutrição é algo que a gente vai lá, todo dia tem a hora do almoço, todo dia tem o momento do jantar, nós temos café da manhã, nós temos café da tarde, então nós nos alimentamos várias vezes ao longo do dia, né? E a gente precisa não só comer, a gente precisa se nutrir, para que o corpo físico esteja saudável. Para fazer esse trabalho da subida à montanha, espiritualmente falando, a nossa nutrição é Jesus. Porque é Ele o pão da vida. Ele nos trouxe, nos disse, né, que Ele era o pão da vida. Quantas vezes nós sentimos um vazio, uma sede, um vácuo que a gente não sabe de onde vem. Uma sede que Ele já trouxe para nós, que Ele nos ensinou quando conversava com a mulher samaritana, lá naquele poço, que Ele era a fonte, trazia em si, né, aquela água que tira toda a sede humana. Ele, quantas vezes trouxe que era o pão da vida. Então, nós precisamos ter diariamente, esse esforço de nos fazermos receptivos, né? Para receber o pão da vida, para nos nutrirmos do pão da vida, para que a gente deixe de sofrer
inanição espiritual, fraquezas espirituais para esse processo. E esse é o momento em que nós estamos muito necessitados desse fortalecimento espiritual para vencermos as lutas vibratórias, coletivas que vivemos. E cumprir, né, com tudo aquilo que nós planejamos no mundo espiritual. Cumprir com os nossos deveres espirituais. Então nós necessitamos dessa nutrição que é o Cristo Jesus. Ele é o pão da vida, né? Ele é o alimento diário, ele é o guia, ele é o modelo que nós precisamos conhecer, descortinar o seu evangelho, ler, compreender, meditar, refletir, para que nós possamos vivenciar o evangelho de Jesus, trazer Jesus para os nossos lares, trazer o Cristo Jesus para a nossa forma de pensar, de elaborar as nossas ideias, para a nossa forma de agir, o nosso modus operandi, né, o nosso jeito de viver de cada dia, para que ele possa iluminar a nossa rotina tantas vezes escravizadora, enlouquecida que temos vivido, para que ele possa nos iluminar e nós possamos fortalecer as nossas estruturas espirituais, para viver em família, para nos evangelizarmos em família, que é este processo de educação do espírito. E que não necessariamente, quando a gente fala evangelização, não é aquele processo de ir à casa espírita e participar de uma aula, participar de um curso, a evangelização como a educação do espírito, esse processo divino de estar na Terra para que possamos evoluir, para que possamos sublimar a vida. Então a nossa vida é essa subida ao monte, né? Podemos pensar como a subida ao monte das bem-aventuranças, porque nós vamos subindo, né? E o Sermão do Monte, ele também vai crescendo em virtudes, ele vai crescendo em conquistas, quando ele traz para nós, bem-aventurados os pobres em espírito, mostrando que quando a gente desenvolve a virtude da humildade, nós conseguimos angariar e conquistar as outras virtudes que o Sermão da Montanha vai nos levando como uma grande escadaria, né? Então nós vamos conquistando, construindo em nós humildade, que nos leva ao segundo degrau, que é a resignação, para que nós possamos, então, a partir de resignados, né, humildes, não totalmente humildes, não totalmente resignados, mas quando a gente já constrói um tantinho de humildade, aí a gente constrói mais um tantinho de resignação, e depois vamos alcançando mais níveis de humildade, maior nível de resignação, nós passamos a compreender e a estruturar, sedimentar em nós a brandura, e viver como um justo, né, com justiça, e sermos misericordiosos, e purificar os nossos sentimentos, o nosso coração, então sermos pacificadores, para que possamos ser como cartas vivas de Jesus na Terra, aquele que sofre por amor à justiça, aquele que sofre para testemunhar como é vivenciar as leis divinas, como dar a cota de sacrifício em prol da humanidade. Então nós tivemos tantas cartas, né, que vieram nos mostrar como vive aquele que está ali já aconchegado, com intimidade com a lei divina, aquele que está já íntimo do Evangelho do Cristo Jesus, e que sacrifica para que os seus irmãos que ainda estão no processo de compreensão possam entender as leis divinas funcionando, e exemplifica. E nós temos tantas cartas que vieram nos mostrar como viver o Evangelho, como vivenciar, como que é chegar nesse cume aí da montanha, né? O que nós precisamos. Então, nesse processo de subida aí, nós precisamos refletir, e em tempos de transição que nós estamos vivendo, né? Que é todo um processo que nos leva ao mundo de regeneração, que também é um período transitório aí para a humanidade, né? Então, nesse período de transição que nós estamos, o Evangelho nos mostra um outro monte, né? Aí nós nos lembramos muito do sermão do sermão profético, que lá o Cristo traz para nós que é necessário, nos momentos turbulentos que passamos individualmente, coletivamente, nos períodos de grandes mudanças vibratórias, energéticas, nós precisamos
subir ao monte das ideias superiores. E ele fala, aquele que estiver no monte, não desça, né? Ele fala também da iniquidade, ele fala das dificuldades que todos nós passaremos, que o amor de muitos se esfriaria por conta de ver tanta iniquidade acontecendo, mas ele fala para nós que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar no bem, aquele que perseverar no cumprimento dos seus deveres, aquele que perseverar no cumprimento do seu planejamento reencarnatório tão duramente, tão lindamente trabalhado e elaborado no mundo espiritual, aquele que perseverar no esforço da subida, que é o processo evolutivo, perseverar na vivência do evangelho, com o esforço de cada dia, quem perseverar até o fim será salvo, quem perseverar em cada detalhe da vida será salvo. Então, nós precisamos de perseverança para cumprirmos os nossos compromissos espirituais, que esposamos lá no mundo espiritual, né? A família, a parentela que nós constituímos, que foi por nós escolhida, né? E ele traz para nós, então, nesse processo de subida que a gente precisa fazer, estarmos muito atentos, muito vigilantes, que quando nós conseguíssemos subir, quer dizer, Emmanuel nos traz, né? Subir ao monte das ideias superiores, das ideias nobres, das ideias que no diapasão ali do Evangelho de Jesus. Quando conseguirmos fazer isso, é por meio de muito esforço, né, que a gente consegue chegar nesse ponto. Então a gente se esforça, a gente se eleva a um bem-estar, nós expandimos o ser espiritual que nós somos, entramos numa sintonia linda com o Pai Criador, com Cristo Jesus, com os benfeitores espirituais que nos envolvem. Ao fazer esse processo de subida, o Cristo traz para nós uma advertência, né? Quem subir, então, no monte, fuja para os montes. E quem fugiu e chegou no monte, não desça. Não desça para pegar suas coisas. Quer dizer, não desça o seu padrão mental, né? Porque está fácil descer padrão mental. A gente abre um noticiário e é fácil. Às vezes chega uma conversa no trabalho e é fácil descer. Às vezes uma fechada no trânsito e é fácil, né, descer. O padrão mental nosso baixa com uma facilidade incrível, mas para subir há um esforço. Então, manter... É claro que há todo um trabalho espiritual para a gente conseguir manter e ficarmos no monte, né? E esse é o trabalho do Espírito. Então, quando a gente sobe esse padrão mental, o Cristo diz, não desça para pegar suas coisas, não olhe para trás, né? Então, não descer do nível do nosso padrão, quando a gente alcança o entendimento do Evangelho e a harmonia que o Evangelho proporciona, não descer para pegar as coisas do homem velho, para alimentar as estruturas do homem velho que não serve mais, os velhos hábitos, as memórias enfermiças do espírito, o padrão que nos impede de avançar, de continuar subindo, que bloqueia todo esse processo. Não olhar para trás, né? Para trás, olhar para frente, olhar para cima, olhar para o alto, caminhar avante, não para as brumas da terra, não para as sombras humanas, mas olhar para frente, manter o foco em Jesus. Manter os olhos e o foco em Jesus. Esse é o esforço para que nós possamos fazer esse trabalho da subida, né? Evangelizando a nós mesmos a cada passo, subindo ao monte. E nesse esforço da subida, nesse esforço, nós recebemos muitas mãos, né? Muitas mãos. Nós jamais subimos uma montanha dessa sozinhos. Nós temos mãos daqueles que chegaram primeiro e que descem para que nós possamos pegar nas mãos e subir junto. E nesse processo que a gente possa pegar aquele que está abaixo e dar as mãos e subir junto. Porque esse trabalho, apesar de ser individual do espírito, ele acontece coletivamente. Ele acontece em grupo, ele acontece em família, em grupos que têm as suas afinidades, as suas dificuldades a serem trabalhadas, a serem resolvidas, recapituladas, enfim, para que todos possam chegar, né? Então, nessa subida, esses benfeitores espirituais nos pegam pelas mãos e nos auxiliam a subir. Quantos benfeitores da humanidade têm nos dado as mãos nesse processo lindo da subida? E nós recebemos hoje essa mensagem linda do nosso amigo benfeitor querido da humanidade, que é o Dr. Bezerra,
que vem nos dar as mãos e falar, meus filhos, vamos subir. Olha, prestemos atenção, né? Vigilância no processo. Agora é a hora de decisão do nosso processo de evolução. E nesse esforço nós temos recebido do benfeitor Eurípides Barçanufo, o nosso querido irmão Eurípides, um amparo para que nós possamos nos compreender como espíritos e acender lucidez para fazer esse processo. E então ele nos oferece esse método, esse caminho, né? Para que nós possamos enxergar o caminho que é Jesus e evangelizar a nossa vida. Então, a metodologia da educação do espírito, da evangelização de espíritos, é isso. É um presente divino que Eurípides trouxe, né, para nós. É um presente divino que Jesus nos permitiu receber, para que nós pudéssemos estar na Terra com os pés no chão, mas com a mente focada em quem nós somos, de onde viemos, o que aqui viemos fazer, qual é o nosso papel na Terra, qual é o nosso papel enquanto co-criadores, e não nos perdermos nas ilusões da matéria, na materialidade, nas distrações materiais, que são muitas, mas muitas, né? É muito fácil nos distrairmos, é muito fácil perdermos o foco, é muito fácil para nós, com tanta informação, com tanto mais conforto que temos hoje, é muito mais fácil. Então, é um método de evangelizar a nós mesmos, o espírito que nós somos. É um método que traz por base educar o espírito em sua totalidade, para que nós possamos compreender o ser espiritual que nós somos. Nós somos espíritas, que sabemos que somos espíritos. E temos vividos como corpos materiais, corpos físicos. É tão difícil viver como espírito, que quando chega uma provação, uma dificuldade, quando nós passamos pelas provas, que são as provas, né? As provas, o gênero de provas que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar, para que nós pudéssemos vencer aqueles pontos que estão em nossa estrutura, impedindo esse processo de evolução. Então, quando chega essa prova, como você sente essa prova? Como você recebe essa prova? Você consegue receber essa prova como espírito? Lúcido, com resignação, buscando compreender da vida o que a vida quer me ensinar com isso. Quando tem na parentela ou nos laços de família um espírito, 2 ou 3, com grandes dificuldades de fazer aquela sintonia, de harmonização, porque há aí as recapitulações do passado, você recebe essa provação como espírito ou como corpo físico? Reclama, quer desertar, não quero saber disso. Nós temos vivido muito como corpos físicos, mas agora é hora da era do espírito expandir, né, a nossa essência, expandir o nosso entendimento do nosso papel na Terra, para que nós possamos enxergar as provas como as oportunidades divinas. Enxergar aquele familiar difícil como um instrumento que vai nos auxiliar a conquistar virtudes que nós ainda não possuímos. E que, se bem aproveitarmos esse planejamento reencarnatório, assim conseguiremos. A enxergar nas lutas, nas dores, nas enfermidades, nas provas, enfim, nas aflições, aquela oportunidade de construir em nós o melhor. E que nós estamos prontos para fazer. Mas quando entramos no papel da vítima, entramos no papel do ofendido, do abandonado, do rebelde, nós não conseguimos aproveitar. Né? Porque quando há rebeldia do espírito, ele se fecha em si, ele fica encasulado em si, né? Ele não fica receptivo, aberto para o novo, para receber a nutrição divina, para fazer o seu processo. Quando a gente fica rebelde, a gente se fecha em nós. E aí nós acabamos por alimentar em nós as nossas estruturas antigas, que não nos servem mais e que nos trouxeram até aqui. As nossas estruturas de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de ódio, enfim. E aí nós não conseguimos viver como espírito. Então é preciso, nesses momentos de provações, buscar compreender a essência, né? Analisar
o motivo, o que eu posso desenvolver com isso, como eu posso me melhorar. Então, essa metodologia da evangelização, ele nos mostra que para que a gente consiga se educar em nossa totalidade, como ser espiritual que nós somos, nós precisamos entender a nós mesmos como espíritos, entender as nossas estruturas, compreender que o pensamento é base evolutiva e que a nossa forma de pensar, a nossa forma criadora de pensar, de imaginar, de construir padrões, é vida. E essa vida é a base evolutiva do ser. Então, como temos educado esse processo de pensar, de usar essa potencialidade que é o pensamento? Compreender, né, que o sentimento é base também evolutiva do espírito, porque ele é responsável por manter a nossa estrutura perispiritual. É ele que é o responsável por brilhar a nossa luz, né? Brilhamos a nossa luz pela construção dos sentimentos nobres na vivência do Evangelho de Jesus. Então, quando temos essa consciência do ser que nós somos, a consciência do poder do nosso pensamento, a consciência dos nossos sentimentos, temos compreensão da nossa herança divina, das potencialidades que nós trazemos em nós e passamos a trabalhar por desenvolvê-las de forma lúcida, de forma com vontade, né? Então a gente passa a observar e a entender o padrão dos nossos pensamentos, o ritmo dos nossos pensamentos, e aí se conhecendo e se percebendo, nós vamos compreender o que precisa ser modificado em nós, onde nós precisamos, no processo de autoconhecimento, né, de análise de nós mesmos todos os dias, onde nós podemos melhorar, o que nós precisamos transformar, de forma muito atenta, muito vigilante, né? Então, a evangelização de espíritos, ela traz para nós que nós somos seres divinos, repletos de potencialidades humanas divinas. Nós temos os nossos atributos, né? As nossas potencialidades, que Leon Denis trabalha tão belamente, e que vai falar para nós o poder que tem, a força transformadora do nosso pensamento. E Emmanuel traz para nós, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim que o pensamento vibra no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Todas. Não são... E também, né, procura eles lá no Instagram para acompanhar essa banda que a gente gosta com muito carinho. Completou 6 anos recentemente e vida longa sonora que a gente quer eles de novo em outros momentos. Bom, pessoal, a gente já está no nosso último momento de palestra dessa tarde, desse seminário. Esperamos que vocês estejam gostando, curtindo conosco. E aí já vou aproveitar para te falar, se você ainda não está inscrito no canal, lembra de se inscrever, que isso ajuda os canais da Doutrina Espírita a crescerem, né? E a gente poder continuar divulgando o Evangelho. Lembra também aí de compartilhar, se tem alguém que você acha que é uma boa ideia compartilhar essa palestra, que é a nossa próxima palestra com a Michele. Ainda dá tempo de compartilhar. Chega mais com a gente para esse último momento. E aí nós vamos, então, para a nossa última palestra. Vamos falar de evangelização de espíritos com a Michele Melo. E já vou convidá-la para dividir a tela aqui comigo. Olá, Michele. Boa tarde. Só o seu áudio que você precisa... Agora sim. Agora sim. Boa tarde, tudo bem, querida? Obrigada, viu? Uma alegria estar aqui com vocês hoje, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade amorosa desse convite. Que bom, muito bom. E eu vi essa banda, não conhecia, já corri lá no Insta e curti vocês, viu? Adorei. Que bom. Michele, fica super à vontade. Tá? A tela é sua. No final a gente volta para bater um papo. Combinado. Então, boa tarde a todos. Deixa eu só colocar o nosso mic aqui. Que a doce paz de Jesus possa envolver os nossos corações, a nossa mente, nessa tarde tão especial,
onde refletimos nesse assunto tão importante, né? Que é a família, o nosso processo evolutivo, os nossos compromissos e deveres espirituais, unidos, todos unidos em família. Uma alegria estarmos aqui. Que as doces vibrações de Jesus possam envolver todos os nossos lares. O pedido, então, né, o convite amoroso para que nós falássemos da evangelização de espíritos que amamos tanto. Então, nós precisamos pensar, né, refletir. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro A Evangelização no Mais Além, em que seu Lúcio Abreu, ele traz para nós, né, os bastidores da evangelização que acontece na casa espírita. E em dado momento ele comenta com a Aninha, né, que estava com ele, que foi uma evangelizadora da casa, que desencarnou, e muito jovem, e que estava com ele na equipe, agora, na equipe espiritual, auxiliando todo esse trabalho belíssimo da evangelização. E no momento, ele vai dizer para ela que a evangelização é Jesus vindo ao nosso encontro na pregação do monte. E ele diz assim: a evangelização salva, minha filha. É tão lindo, né? Então, nós precisamos pensar que hoje, como nós vamos falar de evangelização de espíritos, de educação do espírito, como os nossos queridos falaram hoje, a Sônia, o Afonso, lindamente, nos coube muito pouco, assim, né? Porque eles já trouxeram muito do que precisava ser refletido. Então, nós vamos fazer algumas reflexões em conjunto. Vamos pensar que esse processo de evangelização é o processo da nossa subida ao monte. Então, estamos todos fazendo essa trajetória, né? Esse esforço da subida, esse esforço para que nós possamos alcançar o cume aí da montanha, o pico da montanha. Todos nós sabemos que somos espíritos. Quando a gente fala, né, do termo educação do espírito, evangelização de espíritos, pode haver confusão, porque muitos perguntam, mas isso é para desencarnado? Isso é para reunião mediúnica? Ou é só para evangelizar criança? Mas aqui, o termo evangelização que nós estamos tratando é esse processo de educação do espírito. É esse processo que acontece quando estamos na carne e fora da carne. É esse processo de evolução, né, que o Afonso trouxe para nós, de educação divina, porque o pedagogo divino é Deus, e estamos todos nesse processo de educação. Então, evangelização de espíritos é a educação divina de todos nós que somos espírito, estando encarnados ou não, independente da idade que nos encontramos na carne ou fora dela, né? Somos todos espíritos, então é para todos nós. Somos espíritos, sabemos que nascemos simples e ignorantes, né? Sem saber, para que por meio das nossas reencarnações sucessivas nós possamos, angariando a soma das virtudes, adquirindo sabedoria, compreendendo, aprendendo, sublimando, para que todos nós possamos chegar ao ponto da perfeição, da plenitude espiritual. E nós sabemos que, então, esse é um processo que todos nós cumprimos por meio da reencarnação, né? Das reencarnações sucessivas. As reencarnações que são oportunidades divinas para que nós possamos galgar esses novos degraus, os degraus da existência, né? Para que nós possamos adquirir mais virtudes, vencer aquelas arestas, aquelas mazelas, por meio das provas, por meio das expiações, das experiências múltiplas que nós temos para adquirirmos, então, sabedoria, desenvolver em nós as estruturas luminosas do amor. Subir, né, ao cume. Para a gente fazer um processo de subida a uma montanha, não que eu já tenha feito fisicamente falando essa subida de montanha, né? Não é um esporte assim, né, que eu faça sempre. Mas vamos pensar, você precisa subir a montanha, subir uma montanha, um monte assim, bem alto. A gente precisa de quê para subir esse monte? Nós vamos subir assim alegremente, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de suprimento? Não, né?
nós precisamos conhecer como é, se lá é muito frio, se a caminhada exige de nós uma roupa especial ou não, se nós necessitamos de equipamentos especiais, qual é o tipo de alimentação que nós precisamos para nutrir o corpo físico, para que ele aguente, né, esse esforço físico. Então, nós necessitamos de toda uma logística, né? Então, para subir ao cume chegar ao cume de uma montanha, nós vamos precisar, no mínimo, de um equipamento adequado, né? O equipamento adequado que nos auxilie nesse processo. Nós vamos precisar também de leveza, porque se estivermos cheios, entulhados de coisa, pode ser que eu use isso. Sabe aquela mala que a gente faz e a gente exagera, chega no destino, a gente fala, nossa, não precisava nem da metade disso, né? Então, para subir uma montanha, a gente vai precisar de quê? De leveza. A gente vai precisar também de uma nutrição que nos permita estarmos nutridos, mas não com aquela barriguinha cheia que não dá para fazer nada, né? É uma nutrição que fortaleça, que nos oportunize não morrer de desnutrição, nem de inanição, nem de sede, né? Nem de desidratação, enfim, é todo um conjunto de uma nutrição bem balanceada e adequada. Para a gente subir ao cume da montanha espiritual, da nossa vida, do nosso processo evolutivo, pois estamos todos aqui nesse esforço da subida, que é a sublimação de nós mesmos, para a expansão do ser espiritual que nós somos, com todas as potencialidades divinas que nós trazemos em nós. Então, fazer esse processo de subida, nós precisamos também do equipamento, que nós podemos trazer, né, e pensar, refletir, o conhecimento da verdade, o conhecimento das leis divinas, o conhecimento luminoso que o Consolador prometido nos traz, o conhecimento do Evangelho de Jesus. Nós precisamos também de leveza, né? Não estar repletos de bagagens que não nos servem, de mágoas que pesam, de vingança, de ódios, estarmos leves, despojados das impurezas, daquilo que não nos serve como espíritos imortais que somos. Nós precisamos da nutrição para fazer esse processo. E nutrição é algo que a gente vai lá todo dia tem a hora do almoço, todo dia tem o momento do jantar, nós temos café da manhã, nós temos café da tarde, então nós nos alimentamos várias vezes ao longo do dia, né? E a gente precisa não só comer, a gente precisa se nutrir, para que o corpo físico esteja saudável. Para fazer esse trabalho da subida à montanha, espiritualmente falando, a nossa nutrição é Jesus. Porque é Ele o pão da vida. Ele nos trouxe, nos disse, né, que Ele era o pão da vida. Quantas vezes nós sentimos um vazio, uma sede, um vácuo que a gente não sabe de onde vem? Uma sede que Ele já trouxe para nós, que Ele nos ensinou quando conversava com a mulher samaritana, lá naquele poço, que Ele era a fonte, trazia em si, né, aquela água que tira toda a sede humana. Ele, quantas vezes trouxe que era o pão da vida. Então, nós precisamos ter diariamente esse esforço de nos fazermos receptivos, né? Para receber o pão da vida, para nos nutrirmos do pão da vida, para que a gente deixe de sofrer inanição espiritual, fraquezas espirituais para esse processo. E esse é o momento em que nós estamos muito necessitados desse fortalecimento espiritual para vencermos as lutas vibratórias, coletivas que vivemos. E cumprir, né, com tudo aquilo que nós planejamos no mundo espiritual. Cumprir com os nossos deveres espirituais. Então nós necessitamos dessa nutrição que é o Cristo Jesus. Ele é o pão da vida, né? Ele é o alimento diário, ele é o guia, ele é o modelo que nós precisamos conhecer, descortinar o seu evangelho, ler, compreender, meditar, refletir, para que nós possamos vivenciar o evangelho de Jesus, trazer Jesus para os nossos lares, trazer o Cristo Jesus para a nossa forma de pensar, de elaborar as nossas ideias, para a nossa forma de agir, o nosso modus operandi, né, o nosso jeito de viver de cada dia, para que ele possa iluminar a nossa rotina tantas vezes escravizadora,
enlouquecida que temos vivido, para que Ele possa nos iluminar e nós possamos fortalecer as nossas estruturas espirituais, para viver em família, para nos evangelizarmos em família, que é este processo de educação do espírito. E que não necessariamente, quando a gente fala evangelização, não é aquele processo de ir à casa espírita e participar de uma aula, participar de um curso, a evangelização como a educação do espírito, esse processo divino de estar na Terra, para que possamos evoluir, para que possamos sublimar a vida. Então, a nossa vida é essa subida ao monte, né? Podemos pensar como a subida ao monte das bem-aventuranças, porque nós vamos subindo, né? E o Sermão do Monte, ele também vai crescendo em virtudes, ele vai crescendo em conquistas, quando ele traz para nós, bem-aventurados os pobres em espírito, mostrando que quando a gente desenvolve a virtude da humildade, nós conseguimos angariar e conquistar as outras virtudes que o Sermão da Montanha vai nos levando como uma grande escadaria, né? Então nós vamos conquistando, construindo em nós humildade, que nos leva ao segundo degrau, que é a resignação, para que nós possamos, então, a partir de resignados, né, humildes, não totalmente humildes, não totalmente resignados, mas quando a gente já constrói um tantinho de humildade, aí a gente constrói mais um tantinho de resignação, e depois vamos alcançando mais níveis de humildade, maior nível de resignação, nós passamos a compreender e a estruturar, sedimentar em nós a brandura, e viver como um justo, né, com justiça, e sermos misericordiosos, e purificar os nossos sentimentos, o nosso coração, então sermos pacificadores, para que possamos ser como cartas vivas de Jesus na terra, aquele que sofre por amor à justiça, aquele que sofre para testemunhar como é vivenciar as leis divinas, como dar a cota de sacrifício em prol da humanidade. Então nós tivemos tantas cartas, né, que vieram nos mostrar como vive aquele que está ali já aconchegado, com intimidade com a lei divina, aquele que está já íntimo do Evangelho do Cristo Jesus, e que sacrifica para que os seus irmãos que ainda estão no processo de compreensão possam entender as leis divinas funcionando, e exemplifica. E nós temos tantas cartas que vieram nos mostrar como viver o Evangelho, como vivenciar, como que é chegar nesse cume aí da montanha, né? O que nós precisamos. Então, nesse processo de subida aí, nós precisamos refletir, e em tempos de transição que nós estamos vivendo, né? Que é todo um processo que nos leva ao mundo de regeneração, que também é um período transitório aí para a humanidade, né? Então, nesse período de transição que nós estamos, o Evangelho nos mostra um outro monte, né? Aí nós nos lembramos muito do sermão do sermão profético, que lá o Cristo traz para nós que é necessário, nos momentos turbulentos que passamos individualmente, coletivamente, nos períodos de grandes mudanças vibratórias, energéticas, nós precisamos subir ao monte das ideias superiores. E ele fala, aquele que estiver no monte, não desça, né? Ele fala também da iniquidade, ele fala das dificuldades que todos nós passaremos, que o amor de muitos se esfriaria por conta de ver tanta iniquidade acontecendo, mas ele fala para nós que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar no bem, aquele que perseverar no cumprimento dos seus deveres, aquele que perseverar no cumprimento do seu planejamento encarnatório tão duramente, tão lindamente trabalhado e elaborado no mundo espiritual, aquele que perseverar no esforço da subida, que é o processo evolutivo, perseverar na vivência do Evangelho, com o esforço de cada dia, quem perseverar até o fim será salvo, quem perseverar em cada detalhe da vida será salvo. Então, nós precisamos de perseverança para cumprirmos os nossos compromissos espirituais, que esposamos lá no mundo espiritual.
né? A família, a parentela que nós constituímos, que foi por nós escolhida, né? E ele traz para nós, então, nesse processo de subida que a gente precisa fazer, estarmos muito atentos, muito vigilantes, que quando nós conseguíssemos subir, quer dizer, Emmanuel nos traz, né? Subir ao monte das ideias superiores, das ideias nobres, das ideias que no diapasão ali do Evangelho de Jesus. Quando conseguimos fazer isso, é por meio de muito esforço, né, que a gente consegue chegar nesse ponto. Então a gente se esforça, a gente se eleva a um bem-estar, nós expandimos o ser espiritual que nós somos, entramos numa sintonia linda com o Pai Criador, com o Cristo Jesus, com os benfeitores espirituais que nos envolvem. Ao fazer esse processo de subida, o Cristo traz para nós uma advertência, né? Quem subir, então, no monte, fuja para os montes. E quem fugiu e chegou no monte, não desça. Não desça para pegar suas coisas. Quer dizer, não desça o seu padrão mental, né? Porque está fácil descer padrão mental. A gente abre um noticiário e é fácil. Às vezes chega uma conversa no trabalho e é fácil descer. Às vezes uma fechada no trânsito e é fácil, né, descer. O padrão mental nosso baixa com uma facilidade incrível, mas para subir há um esforço. Então, manter... É claro que há todo um trabalho espiritual para a gente conseguir manter e ficarmos no monte, né? E esse é o trabalho do Espírito. Então, quando a gente sobe esse padrão mental, o Cristo diz, não desça para pegar suas coisas, não olhe para trás, né? Então, não descer do nível do nosso padrão, quando a gente alcança o entendimento do Evangelho e a harmonia que o Evangelho proporciona, não descer para pegar as coisas do homem velho, para alimentar as estruturas do homem velho que não serve mais, os velhos hábitos, as memórias enfermiças do espírito, o padrão que nos impede de avançar, de continuar subindo, que bloqueia todo esse processo. Não olhar para trás, né? Para trás, olhar para frente, olhar para cima, olhar para o alto, caminhar avante, não para as brumas da terra, não para as sombras humanas, mas olhar para frente, manter o foco em Jesus. Manter os olhos e o foco em Jesus. Esse é o esforço para que nós possamos fazer esse trabalho da subida, né? Evangelizando a nós mesmos a cada passo, subindo ao monte. E nesse esforço da subida, nesse esforço, nós recebemos muitas mãos, né? Muitas mãos. Nós jamais subimos uma montanha dessa sozinhos. Nós temos mãos daqueles que chegaram primeiro e que descem para que nós possamos pegar nas mãos e subir junto. E nesse processo que a gente possa pegar aquele que está abaixo e dar as mãos e subir junto. Porque esse trabalho, apesar de ser individual do espírito, ele acontece coletivamente. Ele acontece em grupo, ele acontece em família, em grupos que têm as suas afinidades, as suas dificuldades a serem trabalhadas, a serem resolvidas, recapituladas, enfim, para que todos possam chegar, né? Então, nessa subida, esses benfeitores espirituais nos pegam pelas mãos e nos auxiliam a subir. Quantos benfeitores da humanidade têm nos dado as mãos nesse processo lindo da subida? E nós recebemos hoje essa mensagem linda do nosso amigo benfeitor querido da humanidade, que é o Dr. Bezerra, que vem nos dar as mãos e falar, meus filhos, vamos subir. Olha, prestemos atenção, né? Vigilância no processo. Agora é a hora de decisão do nosso processo de evolução. E nesse esforço nós temos recebido do benfeitor Eurípides Barçanufo, o nosso querido irmão Eurípides, um amparo para que nós possamos nos compreender como espíritos e acender lucidez para fazer esse processo. E então ele nos oferece esse método, esse caminho, né? Para que nós possamos enxergar o caminho que é Jesus e evangelizar a nossa vida. Então, a metodologia da educação do espírito, da evangelização de espíritos, é isso. É um presente divino que Eurípides trouxe, né, para nós. É um presente divino que Jesus nos permitiu receber, para que nós pudéssemos estar na Terra com os pés no chão, mas com a mente focada em quem nós somos, de onde viemos, o que aqui viemos fazer.
Qual é o nosso papel na Terra? Qual é o nosso papel enquanto co-criadores? E não nos perdermos nas ilusões da matéria, na materialidade, nas distrações materiais, que são muitas, mas muitas, né? É muito fácil nos distrairmos, é muito fácil perdermos o foco, é muito fácil para nós. Com tanta informação, com tanto mais conforto que temos hoje, é muito mais fácil. Então, é um método de evangelizar a nós mesmos, o espírito que nós somos. É um método que traz por base educar o espírito em sua totalidade, para que nós possamos compreender o ser espiritual que nós somos. Nós somos espíritas, que sabemos que somos espíritos. E temos vividos como corpos materiais, corpos físicos. É tão difícil viver como espírito, que quando chega uma provação, uma dificuldade, quando nós passamos pelas provas, que são as provas, né? As provas, o gênero de provas que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar, para que nós pudéssemos vencer aqueles pontos que estão em nossa estrutura, impedindo esse processo de evolução. Então, quando chega essa prova, como você sente essa prova? Como você recebe essa prova? Você consegue receber essa prova como espírito? Lúcido, com resignação, buscando compreender da vida o que a vida quer me ensinar com isso. Quando tem na parentela ou nos laços de família um espírito, 2 ou 3, com grandes dificuldades de fazer aquela sintonia, de harmonização, porque há aí as recapitulações do passado, você recebe essa provação como espírito ou como corpo físico? Reclama, quer desertar, não quero saber disso. Nós temos vivido muito como corpos físicos, mas agora é hora da era do espírito expandir, né, a nossa essência, expandir o nosso entendimento, expandir o nosso entendimento do nosso papel na Terra, para que nós possamos enxergar as provas como as oportunidades divinas. Enxergar aquele familiar difícil como um instrumento que vai nos auxiliar a conquistar virtudes que nós ainda não possuímos. E que, se bem aproveitarmos esse planejamento reencarnatório, assim conseguiremos. A enxergar nas lutas, nas dores, nas enfermidades, nas provas, enfim, nas aflições, aquela oportunidade de construir em nós o melhor. E que nós estamos prontos para fazer. Mas quando entramos no papel da vítima, entramos no papel do ofendido, do abandonado, do rebelde, nós não conseguimos aproveitar. Né? Porque quando há rebeldia do espírito, ele se fecha em si, ele fica encasulado em si, né? Ele não fica receptivo, aberto para o novo, para receber a nutrição divina, para fazer o seu processo. Quando a gente fica rebelde, a gente se fecha em nós. E aí nós acabamos por alimentar em nós as nossas estruturas antigas, que não nos servem mais e que nos trouxeram até aqui. As nossas estruturas de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de ódio, enfim. E aí nós não conseguimos viver como espírito. Então é preciso, nesses momentos de provações, buscar compreender a essência, né? Analisar o motivo, o que eu posso desenvolver com isso, como eu posso me melhorar. Então, essa metodologia da evangelização, ele nos mostra que, para que a gente consiga se educar em nossa totalidade, como ser espiritual que nós somos, nós precisamos entender a nós mesmos como espíritos, entender as nossas estruturas, compreender que o pensamento é base evolutiva e que a nossa forma de pensar, a nossa forma criadora de pensar, de imaginar, de construir padrões, é vida. E essa vida é a base evolutiva do ser. Então, como temos educado esse processo de pensar, de usar essa potencialidade que é o pensamento? Compreender, né, que o sentimento é base também evolutiva do espírito, porque ele é responsável por manter a nossa estrutura perispiritual. É ele que é o responsável por brilhar a nossa luz, né?
brilhamos a nossa luz pela construção dos sentimentos nobres na vivência do Evangelho de Jesus. Então, quando temos essa consciência do ser que nós somos, a consciência do poder do nosso pensamento, a consciência dos nossos sentimentos, temos compreensão da nossa herança divina, das potencialidades que nós trazemos em nós e passamos a trabalhar por desenvolvê-las de forma lúcida, de forma com vontade, né? Então a gente passa a observar e a entender o padrão dos nossos pensamentos, o ritmo dos nossos pensamentos, e aí se conhecendo e se percebendo, nós vamos compreender o que precisa ser modificado em nós, onde nós precisamos, no processo de autoconhecimento, né, de análise de nós mesmos todos os dias, onde nós podemos melhorar, o que nós precisamos transformar, de forma muito atenta, muito vigilante, né? Então, a evangelização de espíritos, ela traz para nós que nós somos seres divinos, repletos de potencialidades humanas divinas. Nós temos os nossos atributos, né? As nossas potencialidades, que Leon Denis trabalha tão belamente, e que vai falar para nós o poder que tem, a força transformadora do nosso pensamento. E Emmanuel traz para nós, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim que o pensamento vibra no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Todas, não são algumas, são todas as experiências de nossa vida. Tudo inicia na base, né? Tudo começa no alicerce. O nosso processo de desenvolvimento, de educação, de progresso, ele se faz pela base. Construir uma casa se faz pela base, um prédio, um edifício, pela base. A base do nosso processo evolutivo é o nosso pensar, o nosso pensamento. Então, precisamos, com lucidez, muita vigilância, iniciar esse processo mais atento, né, da educação do pensamento. Ele traz aqui para nós também que o pensamento cria a vida que procuramos. Sintonizamos aquilo que buscamos, aquilo que queremos, aquilo que pensamos. Então, o que você tem construído acerca de você mesmo? O que você pensa acerca de você? Quais são as suas virtudes? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus pontos nobres, as suas construções espirituais? Lista. Porque você é um espírito milenar e traz em si estruturas já, muitas construções nobres, a ponto de estar aí, prestes a adentrar uma fase renovada de regeneração. A gente precisa enxergar também quais são as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os pontos que nós escolhemos para serem transformados e trabalhados. E nesse processo de compreensão de nós mesmos, nós vamos educando e estruturando o nosso pensamento, para que a gente permita que esse atributo nos auxilie no desenvolvimento das demais potencialidades que nós trazemos, como, por exemplo, a vontade. Né? Pensamento, sentimento, vontade, é uma tríade, eles andam assim juntos no processo, no trabalho da sublimação, né? Para que o espírito consiga fazer esse processo da subida. Então eles caminham juntos, eles andam unidos, o pensamento, o sentimento e a vontade. Que Emmanuel traz para nós também no livro Pensamento e Vida, que ela é como o impacto que determina o leme do barco da nossa existência. Então, quando o pensamento ele é impactado, ele é direcionado pela vontade, nós educamos esse pensamento. Nós sublimamos esse padrão mental. Nós passamos a co-construir o bem em nossa vida. E imagine o resultado disso em nosso processo de evolução. Então, precisamos ligar, né, esse botão da vontade para fazer as transformações necessárias, para que nós possamos aprender a conviver e relacionar, porque quando estamos em família, com esse grupo que nós escolhemos no mundo espiritual, é preciso aprender a relacionar. É preciso aprender
a fazer trocas vibratórias. Porque não basta a simples convivência, né? Nós precisamos aprender a trocar vibratoriamente, para que todos cresçam. Mas se nós estamos repletos de orgulho, de que o nosso jeitão é o correto, de que o outro é totalmente equivocado e errado, como que vai ter troca? Nós estamos abertos para troca, né? Se nós estamos repletos das vibrações enfermiças do egoísmo e do orgulho. Então é preciso desenvolver humildade, desenvolver a aceitação de nós, a renúncia de renunciar ao outro como eu gostaria que ele fosse, né? Porque para conviver, para que a gente consiga se relacionar, para que nós consigamos conviver em família, a gente precisa ter o lar como esse laboratório divino, esse local de aprendizado do amor, de exercício do amor, de aprendermos a bênção libertadora do perdão, da indulgência, da compreensão, da aceitação do outro como ele é. E não projetando o que nós gostaríamos que ele fosse, que ele fizesse. E aí entra o processo de amar, né? Amar o outro como ele é. Amar o outro com as vibrações que ele traz, com os hábitos que ele consegue no momento. Respeitar e entender o tempo do espírito, que é diferente do nosso, muitas vezes. Às vezes nos relacionamos dentro do lar com um espírito que é mais velho do que nós mesmos, é mais evoluído, é mais maduro. Às vezes nos relacionamos com um espírito que é mais novo do que nós mesmos. Então, olhar o outro como espírito, com a sua cota de tudo que precisa ser transformado, trabalhado, conquistado, com as suas conquistas. Isso é aprender a viver como espírito. A gente deixa de olhar o parente, o familiar como um ser difícil e passamos a olhar como espírito, filho de Deus, com toda a sua bagagem espiritual. E entramos num processo de nos compreender também e de aprender a relacionar com o outro como ele é, para que o lar seja verdadeiramente esse laboratório de amor, né? Esse local de indulgência, de cooperação, de empatia, de escuta, de amparo e de fortalecimento de afetividade. Isso tudo é processo, né? Então, a vontade nos auxilia nesse processo grandioso. Porque quando nós imprimimos à máquina o que nós queremos, nós chegamos, nós alcançamos. Os espíritos dizem para nós, lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, né? Quando Kardec pergunta assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pode, a gente pode vencer as nossas más tendências, as nossas dificuldades. A gente pode vencer? E eles respondem assim, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então a gente precisa analisar muito isso, né? Se a vontade determina o botão, aí o impacto da máquina, do processo evolutivo, de subir esse monte das ideias superiores, da sublimação, de alcançar a perfeição espiritual, de conseguirmos viver como espírito, de expandir a luz que há em nós, está em nós, já está em nós. Já fomos dotados da luz divina quando criados, né? Agora o trabalho é de expandi-la. Então, o que a gente precisa? Por que a gente não consegue mudar? Por que eu não consigo mudar esse padrão? Por que eu não consigo mudar esse hábito? Os espíritos respondem aqui para nós, né? Falta o esforço da vontade. Porque a vontade é potência. E quando a gente liga verdadeiramente, ela faz o seu trabalho. E a gente avança no processo de evolução de forma lúcida. O problema é que poucos fazem esforços, como trazem os espíritos luminosos da Pleia de Verdade. O problema é que a vontade do ser humano, ela ainda anda muito fragilizada, enfraquecida. Por quê? Porque o ser humano desvia o foco e se ilude com o que há na matéria, que são recursos nobres para que a gente possa se educar. E quando a gente se ilude e troca, né, o que é real pelo ilusório, pelo que é temporário,
nós fragilizamos a vontade. E aí essa vontade não faz o trabalho, o pensamento não é educado, os sentimentos não são transformados nem sublimados e o espírito não avança. Ele avança de forma muito lenta, muito devagar. Então, consciente de tudo isso que a abençoada doutrina espírita nos traz, como serão nossas reencarnações no mundo de regeneração? Como pode ser essa reencarnação agora, lúcidos e conscientes do nosso papel na Terra? De que somos espíritos, de que temos essas estruturas todas em nós, de que o papel da vontade ele é preponderante, ele é importantíssimo nesse processo todo. Então, como nós podemos ajustar, potencializar, usar verdadeiramente essas potencialidades, esses atributos e usar a vontade nesse processo de evangelização de nós mesmos, em família, em nossos lares? O que tem faltado? O que nós podemos trocar? O que nós podemos modificar nessa dinâmica familiar para que nós possamos fazer isso em família? Como nós podemos fazer isso em nós, né? Porque nós conseguimos modificar a nós mesmos e um espírito que se ilumina, que se evangeliza, que entra no estado de pacificação, ele transforma o ambiente, né? Porque ele se transforma e ele vibra luminosidade e luz dissipa a treva, né? Então, Emmanuel traz para nós também que a vontade é como uma gerente de todos os nossos... compara a mente humana a um grande escritório, uma organização, e vai listando que nós temos o departamento do desejo, da imaginação, nós temos diversos departamentos na vida mental, e a vontade é a gerente. A vontade é a chefe. Então, quando a chefe cumpre o seu papel, o desejo, a imaginação, a memória, tudo é direcionado para o bem. Mas quando a vontade está enfraquecida, os outros departamentos fazem o que querem, né? E aí a gente passa a ter dificuldade de evoluir, por quê? Falta vontade. Se a vontade não está na gerência, os outros departamentos entram em festa, né? A gente só vai fazer o quê? O que traz prazer. O prazer do espírito? Não, o prazer da matéria, né? Alimentar os hábitos, os padrões nocivos, as memórias espirituais enfermiças que a gente traz ao longo de milênios. Então é preciso usar desse botão da vontade para que a gente consiga fazer esse papel, né? Ele traz aqui para nós sobre a memória. Então a memória como uma grande arquivadora. E no processo aí, no trabalho que Eurípides nos traz da metodologia da evangelização de espíritos, ele vai nos trazer, assim, uma lupa para a gente enxergar o que já tem, né? O que já existe, o que já está na codificação, e que parece que a gente não enxergava ao certo, direito, né? Então, a memória, qual que é o papel da memória do espírito? Delane traz para nós que a memória, ela reside não no cérebro, mas no perispírito. Né? Então, no perispírito fica essa grande arquivadora que é a memória do espírito. Ela tem um papel tão importante no nosso processo evolutivo. Muitas vezes a gente pensa que, como ela é uma arquivadora, ela só arquiva, engaveta, né? A gente fica pensando naqueles grandes arquivos que a gente vai colocando pasta, fecha e deixa lá. Mas não é bem assim. A memória, ela registra tudo o que nós vivemos, todas as particularidades. Leon Denis traz de forma muito bonita, ele diz assim, o problema do ser, do destino e da dor. As menores particularidades de nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Então, menores particularidades. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo é gravado. Durante o curso normal da vida, essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas. E as mais recentes, as mais novas, acabam por delir e enfraquecer, né? Aparentemente as mais antigas. Então ele traz aqui para nós o papel da memória, Leon Denis. Ele diz que tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa, olha só, tudo que você come no final de semana, aquele macarrão com franguinho e depois aquele pavê de chocolate, sei lá, tá criando memória.
Aquele sorvete que você adora, qual que é o sorvete que você adora aí? Então, você só consegue tomar esse sorvete, está criando memória. Aquele jeitão de você falar do seu vizinho, do seu irmão, do seu cunhado, da sua sogra, está criando memória. O jeito de você olhar para o teu filho quando ele não faz aquilo que você pediu e você vibrar e não falar, está criando memória. O que você pensa cria memória. O que você faz cria memória. O que você sente cria memória. E dá para apagar? Não. Memória não se apaga, né? Memória é memória. Memória é registro do espírito, e registro a gente não apaga. Acontece que essa memória, como ele vai dizendo aqui, ela vai sendo acomodada em camadas. Camadas. Camadas acima de camadas. Sabe quando você vai pintar uma parede, você entra numa casa e tem uma parede que é verde, você fala, não gosto, quero branco. Você pinta uma camada de branco. Aí você muda, vem o outro que vai mudar ali, e fala, não gosto de branco, quero bege. Põe uma camada de bege. Aí o outro fala, não gosto de bege, quero branco. Bota branco de novo. Vão sendo muitas camadas. Quando chegar alguém e fala, nossa, essa parede tá grossa, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Ele vai enxergar, vai mexer ali, vai até estufar, né? Aquela estrutura de parede. E vai chegar em várias camadas de tinta que foram dadas. Enfim. A nossa memória pode ser comparada assim a várias camadas que tudo o que vivemos fica registrado. Acontece que esse registro não é morto, é registro vivo, é vibratório e ele influencia. A memória influencia os nossos atos futuros. A memória influencia a nossa forma de pensar, que influencia a nossa construção de sentimento, que influencia a nossa forma de pensar, que influencia a forma de construção de novas memórias ou fortalecimento de memórias antigas, então está tudo interligado. Se eu não consigo apagar, se as memórias influenciam nas minhas ações, já sei porque é tão difícil mudar. Por isso que o espírito muitas vezes nasce, renasce, reencarna e fica naquele, sabe, circuito assim, um ciclo vicioso, cometendo as mesmas ações, o mesmo gênero de erros, o mesmo gênero de mazelas. Não muda. Muda de estado, muda de país, muda de configuração, nasce mulher, depois nasce homem, fica rico, depois fica pobre, fica saudável, depois fica doente e comete as mesmas dificuldades. Porque essa memória influenciadora, participativa, não é mudada, não é renovada. Mudada no caso de renovada, né? Porque a gente não consegue mudar uma memória. Ela fica arquivada. Mas como o Leon Denis traz para nós como são feitos por meio de camadas e ajustadas por meio de camadas, a gente renova. Quando existem muitas camadas de dor, de rebeldia, de ódio, de vingança, de egoísmo. São camadas muito densas. Quando a gente começa a fazer um processo de acionar a vontade para elaborar um padrão mental mais elevado no Evangelho de Jesus e viver de acordo com o Evangelho, começamos a criar novas camadas de memória. Memórias diferentes daquelas que trazemos do passado. E essas memórias mais novas, elas são mais luminosas, elas são mais nobres e muito mais fortes. E quanto mais camadas novas e mais camadas luminosas, pela mudança do nosso padrão mental, pelo acionamento da vontade, pela vivência do Evangelho, quanto mais esse esforço nós fazemos, mais camadas nobres vamos justapondo, vamos adquirindo, vamos formando. E aí, aquelas camadas antigas, elas ficam enfraquecidas, até que um dia elas vão morrer de inanição, porque não tem mais alimentação. A gente não alimenta mais aquelas estruturas antigas. Não serve mais, não tem força mais na vida do espírito. Então é por isso que é difícil mudar. Então por isso que é difícil transformar. Por isso que a evangelização de espíritos não mostra, tá difícil de mudar? Que memória você está alimentando? Quando você fica muito bravo com aquilo que o teu marido faz sempre, que memória você está alimentando? Quando você fica muito bravo com o teu filho e você age de uma forma que depois você se arrepende, que memória você está alimentando? Caim ou Abel, né? Que memória você está alimentando em si? Você quer fazer modificação na sua existência, na sua vida? Começa a construir memórias nobres.
comece a deixar o evangelho como verdadeiramente roteiro, no esforço de vivenciar e ser roteiro. E a vida muda, e o espírito progride, e o espírito evolui, mudando o seu padrão mental. Então a gente precisa se conhecer essas estruturas, para a gente ajudar nosso filho, nossa filha, para a gente auxiliar na casa espírita, para a gente se ver como espírito e fazer o nosso processo de evolução. Se a gente não conhece isso, a gente pode olhar e falar, a pessoa é muito fraca, não consegue mudar. E aí a gente vai olhar e falar, não, ali é um espírito imortal, com suas memórias, que precisa de ajuda para entender a si mesmo como ser espiritual que é. Porque quando ele entender, ele vai mudar. Então é isso que esses espíritos amorosos têm feito conosco. A doutrina espírita faz isso conosco, nos mostra quem verdadeiramente nós somos, e aí, de posse desse conhecimento avançadíssimo, nós conseguimos fazer esse processo, lúcidos e conscientes de quem verdadeiramente nós somos e do nosso papel na Terra. E temos vários outros atributos, né? A inteligência, a razão, a consciência, onde estão as leis divinas, e nós vamos, por meio da nossa experiência, da nossa vida, dos nossos esforços, do esforço do padrão mental mais elevado, mais sublimado, do esforço da vontade, filtrando mais essa consciência, para que a gente consiga descortinar melhor as leis divinas e vivenciá-las. E tem um ponto da evangelização de espíritos que foi muito, muito falada hoje, né? E que não dá para a gente deixar de tratar, né, também, que é a força do planejamento reencarnatório em nossa vida. Porque o planejamento, o plano divino, né, é um plano divino de progresso, o planejamento reencarnatório. A gente elabora esse planejamento reencarnatório no mundo espiritual para que a gente consiga bem aproveitar a reencarnação e vencer essas estruturas enfermiças que têm nos bloqueado o processo de evolução. Aquilo que tem impedido o avançar do espírito, aquilo que é causa de dor, aquilo que é causa de sofrimento para o espírito. Então ele chega no mundo espiritual e ele elabora, né, faz toda aquela elaboração, obviamente, né, com todos os instrutores do departamento do planejamento reencarnatório, para que possa acertar. Ninguém faz o planejamento reencarnatório para errar, né? Ou acima das suas possibilidades, ou acima daquilo que ele consegue. Deus não dá fardo maior do que a gente consegue carregar. Então, nós vamos fazer esse planejamento reencarnatório de acordo com aquilo que precisamos, com o grupo de convivência que temos, necessidades espirituais, e para construir, para elevar, para construir virtudes novas, para transformar sentimentos. Então a gente precisa analisar o nosso planejamento encarnatório, porque não basta saber que a gente é espírito e não basta saber que a gente faz um planejamento encarnatório, é preciso refletir nele. É preciso analisá-lo. Você já analisou o seu planejamento encarnatório? Você analisou o contexto da família que você nasceu? O que esse contexto te direcionou a construir, a vencer, a elaborar? O que a circunstância hoje, não circunstância, né, mas como que o teu plano de vida, se você tem uma família, se você casou, se você tem filho, se você não tem filho, como é a tua saúde, enfim, qual é o plano, né, do planeta da Terra que você está? Você está onde? Eu estou no Afeganistão. Então imagina qual que é a luta de quem está no Afeganistão. Agora não, estou na China. Qual que é o planejamento de quem está na Finlândia? Qual que é o planejamento encarnatório de quem está no Brasil? Aí temos que ver, né, nesse país continental, que ambiente você se encontra, no estado de Minas, de São Paulo, no interior de Minas, no interior da Bahia, no interior de São Paulo, no Amazonas. Muda muito. Por que você escolheu esse contexto? Por que te foi permitido esse contexto? Tem um significado, nada é por acaso. Quais são as virtudes que você escolheu vir trabalhar? Quais são aqueles pontos, sentimentos que você está prontinho para mudar? Por meio desse aproveitamento da reencarnação. Então, analisar todo esse contexto, né?
Quais foram os pontos que funcionam como freios que você escolheu no planejamento encarnatório? Que às vezes a gente reclama muito quando vem, né? Porque vem para a Terra, vem o esquecimento do passado, e nós iniciamos um processo, muitas vezes, de viver nas ilusões e começamos a reclamar dos freios para que a gente não se perca enquanto espírito, nas velhas tendências do espírito que nós trazemos em nós, em nossa memória que está viva. Então, analise esses freios. Por que eu os escolhi? Porque nós escolhemos o nosso gênero de provações. Então, por que escolhemos, né? E quando estamos no mundo espiritual, e olha, vou nascer espírita, vou conhecer a doutrina, vou trabalhar numa casa espírita, vou ser evangelizadora, a gente já pede um monte, né? Não pode mandar uma carga bem pesada de provas, porque eu vou aguentar. Aí os benfeitores elaboram um plano, tal, quando a gente vai ver, ó, o plano é esse, tal, isso que você escolheu para agora não dá, esse também para agora não dá, esse ponto também não, mas esse aqui dá, esse também é possível. A gente ainda briga, né? Ah, não, mas eu queria bom aproveitamento dessa vida. Não, meu filho, é o suficiente para você agora. Você tem tantas vidas para você ir trabalhando esses pontos todos, né? E aí chega o espírita que vai trabalhar na casa espírita, vai ser evangelizador, e nas dificuldades que começam a aparecer e surgir das provas que ele escolheu, começa a ladainha da reclamação. A gente é assim, porque nós estamos aprendendo a viver como espírito, né? Então, quando a gente passa a desenvolver mais lucidez do ser espiritual que nós somos, a gratidão aumenta e as reclamações diminuem, enfraquecem, né? E a gente muda. E passamos a enxergar como aquele evangelizando que dá trabalho é o instrumento maravilhoso para o meu processo evolutivo. Como aquele parente que eu tenho muita dificuldade, é ele que eu tenho que cuidar. Porque deixei referências doentes nele. E eu preciso agora trabalhar e aprender a amá-lo, porque no passado eu não soube amá-lo, né? Ah, esse freio que eu trago em mim é uma bênção divina, não é problema, né? É solução dos meus problemas. E passamos a enxergar a nós mesmos, a vida e o plano divino em nossa vida. E nós, como alunos, mais alunos dessa educação que educa, aluno que é construtor do seu processo, aluno que ele é artífice da sua história, porque esse é o papel, né, do educando, construir junto com o pedagogo divino a sua história. Nós temos em nós a nossa herança divina, né? Então, nós temos também à disposição, a evangelização de espíritos tem nos trazido, e que a gente precisa enxergar esses recursos divinos de educação, esses recursos divinos de evangelização do nosso ser, né, que foi falado já hoje. Nós temos os recursos como a palavra é um recurso divino de evangelização. Quando nós usamos impregnada de vibrações amorosas, ela chega com uma carga vibratória no outro, que alimenta, que agasalha, que estimula. Mas a gente pode ferir, a gente pode bloquear. Então, muito cuidado com essa potencialidade que a gente traz, né? Com esse recurso, aliás, que é a palavra. Nós temos a reflexão como um recurso de evangelização, de educação de nós mesmos. E a gente precisa desenvolvê-la. Porque o Evangelho de Jesus precisa ser estudado, compreendido, né? Parafraseando Alcione. A gente precisa, depois de compreender, refletir, meditar, refletir na nossa vida. Quando chega uma provação, quando chega uma dor, quando chega esse processo expiatório, ou uma prova, uma dificuldade, refletir no Evangelho de Jesus em nossa vida para entender esse momento. Para que a gente possa bem aproveitar esse momento, não precisa ficar recapitulando. Então o Evangelho precisa ser refletido. O que em minhas bem-aventuranças pode me ajudar na minha transformação? O que essa lição do Evangelho que caiu hoje no teu Evangelho do dia te ajuda na tua transformação, dos pontos que você pode hoje trabalhar, colocar mais atenção, mais foco, acender a luz aí, né, da lucidez. Então, diariamente refletir em nossa existência, refletir nos nossos compromissos espirituais, refletir como espírito. Isso é algo que a gente precisa desenvolver, trabalhar
né? Um pensamento reflexivo, um pensamento expansivo, reflexivo, criador, que busca no Evangelho de Jesus a bússola para a construção da vida, daquilo que vai cocriar. A arte é um recurso, como a gente acabou de ver, né, na banda. A arte é um recurso divino de evangelização, de transformação, que nos auxilia na nutrição, a nutrição do espírito que somos todos nós. Nós precisamos analisar o que temos oferecido de arte para as nossas crianças, para os nossos jovens, o que eles têm consumido, né? Porque essa arte social, ela é muito doente, ela é muito enfermiça e faz com que as memórias velhas do espírito, aquelas que a gente não precisa alimentar, elas sejam alimentadas por meio dessa arte que a gente consome na TV, na internet, na rádio, que faz com que as estruturas enfermiças do espírito sejam ressaltadas e fermentadas. Então, precisamos de uma arte que nos ajude na sublimação, na expansão, na compreensão de que nós somos seres divinos em expansão, de que nós somos seres cheios de luz em expansão. Nós temos o recurso maravilhoso da natureza, que eu amo muito, e que é um recurso que nós precisamos aprender a enxergar, porque as leis divinas estão contidas ali na natureza. Quando a gente planta uma semente, ela faz o seu processo hercúleo de sair ali daquela casca, de fazer o seu processo de germinação, de romper toda a terra que ela se encontra para achar a luz e fazer o seu tropismo. Ela está mostrando para nós, faça o mesmo. Rompa tudo aquilo que te aprisiona, que te acrisola, que te prende, e permita-se expandir o ser espiritual que você é. Permita-se fazer o teu tropismo divino, buscar o alimento em Jesus, buscar o alimento em Deus, para que você possa também florescer onde Deus está te plantando, sem reclamar do solo, das condições do clima, das companhias que estão, das ervas daninhas, do adubo necessário, das podas necessárias que te farão mais fortes. Olhar a natureza e descortinar suas leis nos traz sabedoria de vida. É uma das asas, né, que a gente precisa desenvolver para evoluir. Então, a gente precisa muito desenvolver essas duas asas. E os recursos estão todos aí, para que a gente consiga viver como espíritos na Terra, em família, em agrupamentos, felizes por estarmos cumprindo o nosso papel de co-criadores, por estarmos cumprindo o nosso papel no esforço de cada dia de viver com lucidez. E quanto mais lucidez desenvolvemos, mais lúcidos vamos nos tornando, mais conscientes do nosso papel e, consequentemente, mais felizes. E o Cristo passa a ser para nós o amigo divino de todas as horas, o guia e modelo que nos conduz, que nos nutre, que nos alimenta, que nos dá as mãos, e a gente se sente forte para fazer essa subida, e a subida já não fica tão penosa, tão difícil, tão pesada, que parece que não vai dar, né? Naqueles momentos parece que eu não vou aguentar. Com Jesus a subida fica mais leve. Tem momentos que parece até que ele nos carrega no colo. Com certeza sim, né? Então, meus queridos, vamos subir todos juntos de mãos dadas, caminhando como espíritos, acendendo a luz da nossa lucidez espiritual e a nossa profunda gratidão a Eurípides, ao presente de Jesus, que tem nos oferecido essa metodologia linda de despertamento das nossas consciências, para que possamos bem aproveitar a nossa vida na Terra. Obrigado, queridos. Obrigada, querida Thaisa. Obrigada a todos, viu, pelo carinho. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem um canal também no YouTube, que é Michele Ribeiro de Mello. E no Instagram, nós temos dois, tá? Um, ele é voltado para educação parental, laços de família, como a gente pode melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos. E o outro é só para espiritualidade, tá? Então, o da espiritualidade é michelemelo.espiritualidade. Lá eu trato só de doutrina espírita, e o outro só dessas questões de educação em família, que se chama educare.michelemelo. Espero vocês lá também, viu? Obrigada, viu?
Nós que agradecemos. Que bom que você falou suas redes sociais, porque tem um monte de gente aqui que não te conhece. Você que está sem som agora. Ai, ainda estou sem som? Tá me escutando? A gente esquece de ligar. Ligado ele tá. Ah, não, tá com som. Sim, tá tudo certo. Eu que não estou. Desculpa, eu que não estou te ouvindo. Não, sem problema. Mas que bom que você colocou isso nas redes sociais, o canal também do YouTube, que tem um monte de gente aqui que está te conhecendo pela primeira vez. Verdade. Gratidão, Michele, por você ter estado conosco nessa tarde, encerrando com chave de ouro a nossa tarde maravilhosa, falando sobre evangelização. Muito bom. Esse tema, né, é um tema que a gente explora pouco, evangelização de espíritos como um todo, foi muito bom. E pessoal aqui nos comentários, agradecendo bastante. A Raquel Figueiredo, né, Michele, gratidão, muito rica a sua explanação. Eurípides é inspirador. Ah, ele é muito, né, Raquel? Obrigada, querida. Obrigada. Ele é a nossa inspiração para a gente alcançar, para a gente compreender Jesus, seguir Jesus. Ele é assim.